Deus. Meus amados, abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, no capítulo 11. Primeiro aos Coríntios 11. Verso 23. O apóstolo Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Põe a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Nosso amado Jesus, nós lemos a Tua palavra, e que o Senhor nos use de uma forma que fique tão nítido, que o homem não teve participação nisso, que foi o Senhor. Em nome de Jesus. Se há, Senhor amado, ó Deus, qualquer impedimento, qualquer cilada, qualquer desvio de atenção, Senhor, nós repreendemos e declaramos a bênção do Senhor, e os nossos corações se abrem para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amados. Sentem-se por gentileza. Tema de hoje, já colocaram aqui, esse pessoal está muito esperto, né? Quem tem memória preserva a aliança. Amém? Fala comigo. Quem? De novo. Quem tem memória preserva a aliança. Bom, muito bem. Meus amados, Jesus, nas duas vezes, Ele disse, em relação ao pão, Ele disse: façam isso em memória de mim. Em relação ao vinho, Ele disse também: façam isso em memória de mim. Por que, irmãos? Qual a relação entre esse ato de celebração que nós fazemos aqui, que não é meramente uma simbologia, é um fato? Jesus morreu na cruz. É um fato. Tem gente que acha que é um conto. Não é um conto, não é uma história, é um fato. Jesus morreu na cruz. E aí ele diz assim: Ele instituiu a ceia com elementos tão simples como pão. Porque pão, irmãos, pão todo mundo tem acesso. É um elemento simples, né? Porque Jesus é simples. Jesus não é todo sofisticado, cheio de holofotes, né? Pelo contrário, Jesus se escondia. Quando Ele operava um milagre, Ele falava: não conta isso para os outros, não. Jesus era simples. E olha, Ele instituiu a ceia na noite que Ele foi traído, com elementos simples. Então, a simplicidade é a marca de Jesus.
Mas ouçam bem, irmãos, qual a relação desse momento com a memória, né? O que é memória? Certo? Todos nós sabemos o que é memória, né? Mas eu anotei alguma coisa para tentar ser um pouco mais claro. A memória tem a função de codificar, de armazenar, de recuperar ideias, acontecimentos, sentimentos, imagens, cheiros e outras coisas. Por isso que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, memória, irmãos, é muito importante e tem tudo a ver com a Santa Ceia. E nós vamos ver isso no decorrer dessa mensagem, porque é mais importante a memória neste momento, neste caso, do que a nossa imaginação. Memória traz coisas que aconteceram. Às vezes você sente um cheiro, você lembra de alguma coisa. Você ouve uma frase e você lembra de alguma coisa. Você ouve uma música, você se lembra de um momento, não é? E você vê uma pessoa, você lembra, traz assim a sua memória coisas que aconteceram, né, entre você e aquela pessoa. Por quê, irmãos? Porque fica registrado. Por isso que Jesus disse: façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo assim: ei, não tire isso da sua mente. Amém? Então a memória é neste sentido que nós estamos fazendo, ou dizendo, ela é mais importante do que a imaginação, porque a imaginação é aquilo que nós projetamos, mas a memória é aquilo que já aconteceu. A imaginação é aquilo que a gente gostaria que acontecesse. A memória é aquilo que já aconteceu. Amém? É por isso que eu gostaria que você entendesse essa palavra, porque às vezes, meus amados, nós somos estimulados, nós somos ensinados a buscar satisfação para o futuro. Como que as pessoas pensam no futuro? No futuro eu quero ser isso, no futuro eu quero ser aquilo. Em relação a Deus, as pessoas querem: eu quero que Deus me faça assim, quero que Deus me faça aquilo. E aí a gente fica imaginando coisas. Mas a Bíblia diz, irmãos, Jesus ensina: façam isso em memória de mim. Ele não está dizendo assim: façam isso pensando nas coisas, imaginando as coisas que ainda eu vou fazer. Pelo contrário, isso que vocês estão vendo aqui acontecer, simbolicamente, isso já aconteceu de verdade, já é um fato. Então ouça bem, a gente às vezes é estimulado a perseguirmos sonhos e projetos, visando ter paz, visando ter alguma satisfação no futuro, né? Às vezes a gente pensa em ser feliz lá na frente. Às vezes a gente deseja coisas para amanhã, para depois. Mas a ordem é: não olhem para trás. A ordem de não olhar para trás. Aí, irmãos, todo mundo querendo só pensar no futuro, esquecendo das coisas
Sabe o que nós temos que deixar para trás, irmãos? As coisas que foram ruins, as coisas que nos fizeram sofrer, amém? Mas as boas lembranças, aquilo que a nossa memória pode trazer e gerar esperança em nós, isso aí nós temos que lembrar, irmãos, amém? Nós temos que lembrar sempre, né? De um lado, a Bíblia manda a gente deixar para trás aquelas coisas que nos foram prejudiciais, mas aquilo que pode gerar esperança, nós precisamos correr atrás, nós precisamos desejar, querer. Então, veja só, amados, a origem de muita ansiedade, ou de muitas ansiedades, a origem daquele sentimento de que está sempre faltando alguma coisa para acontecer. Tem gente, irmãos, que ele nunca está feliz, está sempre precisando que aconteça alguma coisa. Tem gente que tem boa família, tem um bom casamento, tem um bom emprego, tem, sabe, uma igreja bonita, cheia da presença do Espírito Santo, mas parece que está faltando alguma coisa, sabe? Às vezes as pessoas até falam, mas parece que falta algo. Talvez você até o final dessa mensagem entenda o que é que está faltando. Ouçam bem. Às vezes as pessoas, irmãos, pensam mais no passado do que no futuro. E não é por aí. Nesse caso, meus irmãos, nós precisamos pensar tanto naquilo que Jesus já fez, por que Ele fez, e por que Ele fez, Ele quer nos levar para algum lugar. Mas não é só pensar, irmãos, no que Ele vai fazer. Nós temos que fixar os nossos pensamentos, as nossas lembranças, as nossas memórias, naquilo que já aconteceu, que já está feito. Amém? Sabe, mais do que fixar no passado, nós precisamos fixar no futuro. Depende mais, irmãos, nosso sucesso espiritual depende mais da nossa memória do que da nossa imaginação. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz assim lá em Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós temos aqui, irmãos, 3 coisas que já foram feitas, que você não precisa esperar Deus fazer, Deus já fez. Por exemplo, Ele já nos abençoou. Amém? Já, às vezes você está procurando no futuro o que já nós precisamos apenas ter na memória, já está feito. Então, primeiro, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, a bênção que você precisa já está dada. Amém, queridos? Olha só, segundo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe, antes que você existisse, antes que Adão existisse, Ele já tinha escolhido você. Antes da fundação do mundo.
Amém, queridos? E uma terceira coisa que Ele já fez. Nos predestinou para sermos seus filhos por adoção. Ah, pastor, então o senhor acredita na predestinação? Eu quero explicar para você, irmãos, o que é a predestinação. Toda a humanidade está predestinada por Deus para a salvação. Toda a humanidade, o rico, o pobre, toda a humanidade, em qualquer lugar do mundo, nós fomos predestinados para a salvação. Amém? Todos, sem exceção. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vamos supor que eu diga para Fernanda: Fernanda, você tem uma viagem para Israel paga para você. Você não precisa gastar nada, está tudo pago. Mas a Fernanda chega em mim e diz assim: pastor, o senhor me deu uma viagem para Israel, mas eu quero ir para outro lugar. Eu quero ir para a China. Tem gente que gosta. E aí, irmãos, o destino dela é Israel. Está tudo feito, está tudo pago. Ela não precisa desenvolver, ela não precisa de nada, já tem até passaporte, está tudo prontinho. Mas ela não quer, ela quer ir para a China. Então ela estava predestinada, mas ela não quis, ela quis ir para outro lugar. Isso é predestinação. Todos nós, irmãos, estamos predestinados para ir para o céu, mas tem muita gente que escolhe ir para o inferno. Vocês entenderam isso, irmãos? Amém? Certo? Então, quando a Bíblia diz que todos nós fomos predestinados, é isso. Todos nós é todos nós. Deus não escolheria um para ir para o céu, outro para ir para o inferno. Se você tem mais de um filho, você quer que um filho se dê bem, outro filho se dê mal? Claro que não. Amém? Está entendido isso, irmãos? Posso seguir? Não está confuso, não? Então tá bom, obrigado. Então veja só, 3 coisas, irmãos. Ele já nos abençoou. Fala comigo: já nos abençoou. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos predestinou para sermos filhos de Deus por adoção. Amém. Já está feito isso, gente. Ele não tem que fazer mais nada. Ele já fez. Porém, a gente lê na Bíblia, também a gente lê na Bíblia o seguinte: está consumado. Lá em João 19:30, Jesus lá na cruz, Ele disse: está consumado, está feito, já está pronto, já aconteceu. Amém, queridos? Isso é ter memória, certo? A resposta que você precisa de Deus não está no presente nem no futuro. A aliança com Deus, irmãos, não está presa ao futuro, nem ao presente. Amém? Porque a aliança tem a ver com o momento que nós fizemos a aliança.
Aliança tem a ver com aquele momento que você decidiu servir a Deus, que você disse assim: eu quero, é isso que eu quero. E você fez um pacto com o Senhor. Isso é aliança. É daqui para frente, eu não olho mais para trás. É para frente que eu vou. Amém? Eu só olho para trás para lembrar que eu tenho um pacto. Certo? Já está feito. Então, por exemplo, nós temos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, certo? Quando foi estabelecida a antiga aliança, Deus disse assim lá em Êxodo 20, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? E lá em Deuteronômio 5:6, nós lemos assim: Moisés disse, aliás, Moisés pegou o livro e leu o livro da aliança para o povo. E o povo, depois de ouvir Moisés lendo aquele livro, disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor nos ordenou. Moisés leu o livro de Deus e eles falaram assim: nós vamos cumprir tudo isso. Moisés então pegou sangue e derramou sobre selou aquela aliança com o sangue do cordeiro, que foi dos sacrifícios que foram feitos ali. Foi estabelecida uma aliança, irmãos. E diz a palavra de Deus, seguindo aí no versículo, né? A Bíblia diz assim que Moisés lendo, depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. E o povo disse sim, o povo acatou, o povo fez uma aliança com Deus, o povo fez um pacto com Deus. Só que aí Moisés sobe no monte, e ali no monte ele demora 40 dias. E sabe o que esse povo fez com a aliança? Quebrou a aliança. Forçaram Arão a construir um bezerro de ouro para eles adorarem, alegando que Moisés tinha desaparecido. Mas eles sabiam que Moisés tinha ido para o monte. Eles sabiam que Moisés estava com Deus. Então, irmãos, eles quebraram a aliança. E nós precisamos tomar cuidado, porque eu já falei para vocês que contrato, irmãos, a gente pode rescindir. Nós temos vários advogados aqui. Contrato, todo contrato, ele tem uma cláusula rescisória, e diz que uma vez rescindindo, você tem que pagar uma multa. Mas aliança não, irmãos. Quem quebra aliança com Deus paga com a vida, porque o salário do pecado é a morte. Então fala comigo assim: contrato, ou quebra de contrato, paga com multa. Quebra de aliança, paga com a vida. Aí vem Jesus, irmãos. Olha, a gente tem que ter isso muito guardado na nossa memória. Ou então a gente vai fazer como o povo da antiga aliança, que quebrou a aliança, que quebrou o pacto. Aí Jesus diz assim, quando estabelece a Santa Ceia, a noite que ele foi traído, ele disse muito claramente no versículo 25 de 1 Coríntios 11, claro que Paulo falando, repetindo as palavras de Jesus, Jesus disse: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Amém, queridos? Então a velha aliança foi quebrada, foi feita também com sangue. Mas a nova aliança, irmãos, ela não é só a nova aliança, é nova e eterna aliança. Por isso tem a ver com a memória. Por isso nós não podemos esquecer. Por isso, mês a mês, a gente se reúne para lembrar, para trazer a memória, para refrescar a nossa memória do que foi que aconteceu lá no Calvário. O nosso relacionamento com Deus nasce dessa aliança. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos afirmando um fato. Toda vez que eu tomo a Santa Ceia, que você toma a Santa Ceia, nós estamos dizendo assim: é disso que nós vivemos. Toda vez que nós celebramos a ceia, que nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo assim: não tem que acrescentar nada. A única coisa que precisa é crer, é aceitar, é participar da realidade para a qual Jesus nos convida. Memória, irmãos. Quando Jesus diz: façam isso em memória de mim, façam isso para vocês nunca esquecerem. Por isso que sempre nós fazemos. Pode-se celebrar a ceia mais que uma vez? Pode. No mês? Pode. Você pode tomar a ceia mais de uma vez no mês? Pode. Nós fazíamos, na pandemia a gente chegou a fazer 3 ou 4 cultos, né? E celebrava a ceia. 4 Santa Ceia, a gente participava. A gente pode todo culto fazer Santa Ceia, se a gente quiser, mas fica muito comum. Amém? Certo? Mas Jesus diz: todas as vezes que vocês fizerem, façam em memória de mim. Certo? Queridos, um exemplo é o casamento. Quando a gente casa, a gente não faz um pacto. Sabe por que as pessoas quebram o pacto? Porque esquece do voto. Esquece diante de quem que foi prometido. Aí quebra a aliança. Porque o voto, o pacto não é até que a morte separe. Sim ou não? Sim. E a pessoa, para separar, tem que morrer. Você quer morrer? Então não separa. Amém? Amém? Eu sei que tem casos e casos, mas exceção é exceção, regra é regra. Estão entendendo, gente? Amém? Nós não podemos, por causa de alguma exceção, quebrar a regra. E a exceção não pode nos guiar. O que deve nos guiar é a regra. Estão entendendo, gente? Amém? Teve alguém que por acaso teve um problema, Deus sabe seu problema e tal, mas, irmãos, a regra é até que a morte separe. Amém? A regra é depois do sim até o fim. Amém? Seguindo. Na vida espiritual, irmãos, não é diferente do casamento. O apóstolo Paulo, já estou indo para o encerramento. O apóstolo Paulo sofreu, gente.
sofreu. Vai lá para 1 Coríntios 11. Aliás, 2 Coríntios 11. Eu digitei errado, é 2 Coríntios 11, por gentileza. A partir do versículo 23, Paulo, ele descreve o que ele sofreu. Amém? Ele escrevendo essa carta, porque algumas pessoas estavam querendo ser maiores do que ele. Então ele diz, vou escrever para vocês um pouquinho de mim, sem querer me exaltar. Ele disse, assim, esses aí que estão querendo ser grandes aí, são servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Olha, ele fala assim, eu fui encarcerado. Amém? Mais vezes. Certo? Eu fui açoitado mais severamente. Paulo dizendo, escrevendo um pouquinho do que ele passou. Em perigo de morte, várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes açoitado. 3 vezes fui espancado com vara. Olha o que Paulo passou. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Segue. Muitas vezes passei por perigos e viagens. Perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo entre falsos irmãos. Por aí afora, irmãos. Paulo ele passa um pouquinho das suas credenciais. Que tem gente que quer ser, irmão, mas não tem história. Amém? Tem gente que quer ser, mas já não está disposto a pagar preço. E Paulo sofreu tudo isso, irmãos, que é um resumo só, muito rápido, do que ele passou. Mas é interessante, irmãos, que ele passou por tudo isso, mas ele nunca, jamais se esqueceu daquela voz que falou com ele um dia lá na estrada de Damasco. Aleluia, amém? Atos 9. Então ele caiu por terra e ouviu uma. Amém? Gente, é isso que você não pode esquecer, é isso que eu não posso esquecer. O dia que Deus falou conosco, o dia que nós fomos salvos, o dia que nós fizemos um pacto, o dia que nós fizemos uma aliança. Por isso tem tudo a ver com a memória, tem tudo a ver com o passado, irmãos. Já está feito. Posso passar por qualquer situação, mas o que Jesus fez por mim não vai mudar a minha fé. Ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Aí ele disse: eu sou Jesus. Olha aí, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele temendo e atônito disse: Senhor. Aí ele já chama Jesus de Senhor. Senhor, que queres que te faça? Aí Jesus disse: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito para você o que convém você fazer. Meus amados, essa voz que um dia nos alcançou é que precisa estar ardendo dentro de nós.
Porque se nós nos esquecermos, se nós tomarmos santa ceia, irmãos, sem refletir no que nós estamos fazendo, se nós pegarmos o pão sem saber ou sem meditar, sem lembrar, sem trazer à memória que aquele pão representa o corpo de Jesus que foi partido por nós e que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Se nós tomarmos o cálice esquecendo que aquilo ali representa o sangue da nova aliança, o pacto que Jesus estabeleceu conosco, que Deus estabeleceu Cristo, meu irmão, se nós esquecermos disso, nós vamos buscando mais o futuro, o que pode acontecer amanhã. Vamos olhar mais as circunstâncias daquilo que está acontecendo agora, em detrimento daquilo que já foi feito. Está consumado, está feito, gente, está feito. Paulo, irmãos, nunca esqueceu, e com base nessa consumação, Paulo, ele tinha um futuro seguro, porque aquilo que aconteceu no passado nunca mudou na sua vida. Amém? Aquilo que Jesus fez por ele, nem circunstância nenhuma, nem situação nenhuma, nem adversidade nenhuma foi suficiente para mudar, para fazê-lo esquecer. Aí Paulo, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 1,12, ele diz assim: sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho crido. Amém? Está difícil, estou aqui preso, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo, eu estou convicto de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele continua falando com Timóteo, jovem ainda, filho na fé. E lá no capítulo 4, verso 6, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, ou como sacrifício de libação, sendo derramado como vinho era derramado no sacrifício. Sei que o momento da minha partida está próxima. Ele estava num cárcere, e ele sabia que a hora que fossem buscá-lo, não seria para dizer só: ô Paulo, você está livre. Seria para levá-lo para uma guilhotina. Ele sabia que aquilo ia acontecer a qualquer momento. Mas ele continua convicto. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, preservei a fé, guardei a fé. Agora está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Paulo amava a vinda do Senhor. Sabe, irmãos, nenhuma circunstância fez Paulo se esquecer daquela voz que um dia o alcançou na estrada de Damasco.
Todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida. Tem gente, irmãos, que por causa de uma lutinha, de um probleminha, abandona a fé. Sabe por quê? Porque ele está mais preocupado com o presente ou o futuro do que com o passado. Ele está mais preocupado com a sua imaginação do que com a sua memória. Está atuando mais fortemente nele a imaginação do que a memória. E quando Paulo diz isso para Timóteo, ele estava dizendo: as circunstâncias podem ser ruins, mas Deus continua sendo confiável. Ele estava dizendo assim: Timóteo, eu sou um soldado em fim de combate, em fim de carreira. Você, meu querido, meu filho, é um recruta. Ele escreveu isso para estimular Timóteo a que, se chegasse na condição dele no futuro, permanecesse tão fiel quanto ele, firmado naquilo que Jesus já fez. Está consumado. Fique em pé na presença do Senhor. Paulo dizia assim: eu guardei a aliança, eu preservo na minha memória. Nunca me esqueci do que Jesus fez, nem por uma fortuna, muito menos por 30 moedas, ou por um prato de lentilhas, eu traí Jesus. E assim como Paulo, Timóteo, tantos homens e mulheres de Deus, todos nós, irmãos, tragamos na nossa memória, façamos isso em memória do Senhor. Não esqueça nunca do que Jesus já fez por você. Ele já te salvou, Ele já te abençoou, Ele te salvou antes da fundação do mundo, Ele te predestinou como filho adotivo antes que você existisse. Então, com seus olhos fechados, fecha seus olhos, leva o teu pensamento a Deus, sinta a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós temos uma aliança contigo, Pai. Uma aliança, ó Deus, que nós temos há tanto tempo, alguns, ó Pai, há pouco tempo, mas nós temos uma aliança contigo. E nós sabemos, ó Pai, que o teu amor foi derramado por nós naquela cruz do Calvário. Queremos, ó Deus, permanecer firmes e fiéis, Senhor, olhando, ó Pai, para a nossa aliança, não para as circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo, para tu.